E aí galera, Pai do Senhor Jesus, mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho um pouquinho de vergonha, mas eu vou falar sobre ele. Eu vim contar pra vocês o meu testemunho de como eu voltei pra igreja, como eu voltei pra Jesus. E eu espero que esse vídeo não fique muito grande igual os outros, porque eu falo muito. Então, vamos lá. Eu comecei na igreja desde que eu nasci, né? Eu fui criada num berço evangélico. Os meus pais sempre foram evangélicos, nunca saíram da igreja. Eu ia pra igreja de domingo a domingo. Comecei a cantar com 4 anos. Eu, minhas irmãs, meu irmão, tudo. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu cantava em várias igrejas, pregava em várias igrejas, minha irmã também, junto comigo. Isso era de domingo a domingo. A gente chegava da escola, preparava os hinos à noite e ia cantar, fazer a obra de Deus, né? Quando eu tinha 16 anos, eu tava ainda bastante firme na igreja. E aí eu conheci um rapaz, que na época ele morava na rua debaixo da minha. E aí eu comecei a me envolver com ele, né? Ter um relacionamento com ele e tal. Só que ele não era da igreja e eu era da igreja. Então, toda vez que eu falava que eu ia pra igreja, pra ele ficava me pedindo, falava um monte pra mim. E isso acabou me afastando de Deus um pouco. Chegou um momento que ele não deixava mais eu sair pra rua, não deixava eu mais usar a roupa que eu queria e tudo mais. Era tão abusivo que eu ia na minha amiga que morava do meu lado e eu tinha que ficar na garagem dela porque ele não deixava eu sair pra rua. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu não tava mais tão firme assim do jeito que eu tava. Eu não tinha mais vontade de ir pra igreja, eu não tinha mais vontade de cantar, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas de Deus, eu não tinha mais vontade de nada, nada, nada. Foi aí que eu fui me afastando, eu ia pra igreja de vez em quando, eu fazia as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu fazia tudo dentro da igreja. Eu cantava, eu regia, eu era das crianças, eu era das irmãs, eu mexia no som, fazia tudo. E eu fui deixando, eu parei de fazer as coisas na igreja, eu parei de arrumar a igreja, eu parei de ir nos ensaios, eu parei de cantar, parei tudo. E aí eu comecei a sair, com 16 anos, a sair escondido da minha mãe e do meu pai. Eu falava que ia em um lugar e ia em outro. Eu falava que ia dormir na minha amiga e acabava saindo. E aí eu comecei a beber até que quando eu tinha 17 anos, eu bebi tanto, fiquei pegando bebida dos outros e colocaram coisas na minha bebida e tal. E eu cheguei em casa super bêbada, tonta assim. Nem sabia se eu tava em casa mesmo ou sei lá. Aí meu pai abriu a porta pra mim. Eu acho que ele já devia saber que eu tava desse jeito, né? Ele abriu a porta pra mim, e aí eu entrei, aí eu coloquei a bolsa em cima da mesa e ele falou assim, guarda a bolsa, Raquel. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu peguei e fui guardar a bolsa. E aí ele foi deitar e tal. E aí quando eu subi na minha cama, que eu fechei o olho, começou tudo rodar na minha cabeça, e rodar. E aí eu levantei com tudo, caí da cama, porque era beliche, eu caí da cama e saí correndo pro banheiro vomitar. E aí lá eu comecei a vomitava muito. E aí meu pai abriu a porta assim do banheiro. E aí eu olhei pra cara dele e comecei a chorar. Nossa, comecei a chorar, pedir desculpa pra ele e tal. E ele não gritou comigo, não fez nada tipo dessas coisas, não me bateu, não fez nada. Ele simplesmente pediu meu celular, falou que eu tinha decepcionado ele, que ele não esperava isso de mim e tal. Um dia antes eu tinha até falado mal dele pra minha tia e ele ouviu eu falando mal dele e ele ficou super chateado também. E aí eu fui e aí ele pegou meu celular, viu todas as minhas mensagens,
tudo pra onde eu tinha ido, o que eu tinha feito, fez tudo. Aí no outro dia ele me falou um monte, eu com a cabeça tonta ainda, a famosa ressaca, né? E aí, dali em diante, a minha vida, tipo, virou de cabeça pra baixo. No primeiro momento, era tudo bom, né? Eu saía de domingo a domingo, tinha parado de ir pra igreja. Eu ia pra igreja um dia, e, tipo, de domingo só, e só. Tinha domingo que eu nem ia, era baile, era funk, várias coisas. Ficava com um monte de cara em um dia, em uma noite só. E aí chegou um momento que eu parei, né, um pouco de sair, porque comecei a fazer faculdade e tal. E aí eu não tinha mais tanto dinheiro como eu tinha antes, né? Porque antes eu não tinha nada pra gastar. E agora eu tinha minha faculdade, os livros da minha faculdade e tal. E eu tinha começado a ajudar em casa. E aí eu tava em negativo no banco. Eu fazia de tudo pra eu conseguir beber. Eu gastava todo o meu dinheiro só pra beber. Beber e fumar narguilé, tudo. Fumar cigarro, essas coisas. E aí eu ficava com R$ 600 negativo no banco. Era um horror, assim. Enquanto eu tinha dinheiro no bolso, eu tinha vários amigos do meu lado. E aí chegou um tempo que tipo, eu tava dura. E eu chamava meus amigos pra sair comigo e eles me rejeitavam, me xingavam, falavam que não ia pagar pra mim, que não ia. E nesse momento começou a tudo dar errado. Eu tinha 19 anos. E aí começou tudo a dar errado. E aí, certo tempo, eu parei, fui pro Elipa, né, pro Heliópolis, pra favela do Heliópolis, num baile. E lá eu não consegui beber, eu não consegui fumar, eu não consegui nada. Não fiquei com ninguém. E aí eu olhei todo mundo, assim, bebendo, um monte de menina de 14, 13 anos, tudo usando lança-perfume, usando maconha, bebendo. Olhava pra minha amiga, ela caída, assim, de bêbada também. E aí eu comecei a olhar e falei, meu, isso daqui não é pra mim, não. Isso não é pra mim. Eu preciso voltar pra igreja, porque isso daqui não é meu mundo, isso aqui não é meu lugar. E aí eu fui pra casa, aí eu cheguei em casa, eu dormi, aí no outro dia minha amiga chegou pra eu ir pra uma balada, né, pra Bus, e aí eu fui, e chegando lá a mesma coisa, eu não consegui fumar, não consegui beber, não consegui ficar com ninguém, não consegui nada. Não consegui dançar as músicas que eu dançava, não consegui fazer nada. E aí eu peguei, dormi na casa dela, e aí de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, eu levantei querendo ir embora, eu vim pra minha casa. Aí na quarta-feira minha irmã falou assim que ia na quarta não, na sexta-feira, se não me engano. Ela falou que ia num culto, numa praça, né? Aí eu falei, também vou. Aí chegando lá, eu fui com uma camisa da Red Bull, toda favelada eu fui, toda funkeira. E aí, chegando lá, aí eu fiquei eu conversando com ela e tal, aí eu chorei um pouco porque eu não queria mais aquela vida, mas eu não tinha força pra voltar, não tinha vontade de estar na igreja, porque ao mesmo tempo que eu queria estar na igreja, eu queria estar no mundo, porque as coisas do mundo eram prazerosas pra mim, mas que tava me trazendo muita solidão. Eu ia deitar à noite e só chorava de solidão, me sentindo sozinha, sentindo que eu ia morrer, sentindo que eu não precisava estar no mundo, sentindo várias coisas, sentindo muita ansiedade. A minha mão ficava assim com a minha mão toda hora de ansiedade, querendo puxar meus cabelos de tanta ansiedade que eu tinha. E aí eu fui lá, né, chorei, aí lá eu encontrei encontrei meu marido, que hoje é meu marido, né, que eu conheci ele faz acho que 10 ou 11 anos, não lembro. E aí ele me chamou pra ir num culto dos jovens, né? E eu falei que ia pensando em ir pra balada já. Porque na verdade eu falei que eu ia só por educação. Mas a criatura ficou me mandando mensagem no outro dia 24 horas. Era cada segundo mandando mensagem. Aí eu vou pôr a foto dele aqui, ó, pra vocês verem quem é. Aí eu falei, eu vou, né? Chamei a amiga da minha irmã pra ir comigo. E aí ela falou, tá bom. Aí chegando lá, né, um irmão muito usado por Deus,
chegou em mim e falou que Deus ia restituir tudo que eu tinha perdido e tal. E lá eu comecei a chorar e pedindo. E aí eu voltei pra igreja falando que eu queria isso. Mas quando eu cheguei à noite, isso eu nunca contei pra ninguém. Nem meu marido sabe disso. O inimigo me perturbou muito à noite, muito. Eu não conseguia dormir, eu só ouvia vozes falando que ele ia me matar, que eu ia morrer sufocada, que eu não ia conseguir voltar para a igreja. E a partir daquele momento foi uma guerra espiritual que eu tive. Eu não conseguia cantar direito, eu cantava, mas eu não sentia a presença de Deus. Eu orava, mas eu não sentia que Deus estava me ouvindo. Eu buscava Deus, mas eu sentia que Deus estava muito longe de mim. Então eu precisei buscar forças em Deus pra conseguir voltar, porque eu tava na igreja, mas eu não conseguia sentir as mesmas coisas que eu sentia antes. Aí um dia eu entrei dentro do quarto da minha mãe, eu fiz um jejum e eu falei pra Deus que se não fosse pra eu voltar do jeito que eu era antes, que eu não queria voltar pra igreja, que eu preferia continuar no mundo e que nada pra mim fazia sentido eu estar na igreja se eu não sentisse a presença dele, se eu não sentisse ele falar comigo, se eu não sentisse ele perto de mim, se eu não sentisse a presença dele, se eu não sentisse a presença quando eu cantasse dele, porque nada valeria pra mim, porque tudo é pra ele, tudo que eu fazia era pra ele. E aos 12 anos, quando eu tava firme na igreja, tudo que eu fazia era só com a intuição de agradar a Deus. E eu não queria, se não fosse assim, eu não queria que voltar pra igreja, eu não queria nada, porque eu sabia que se eu voltasse a fazer tudo que era antes, eu ia começar a passar lutas gigantescas como eu passei dos meus 12 a 16 anos. Porque eu estava fazendo a obra de Deus. Então eu falei que se não fosse desse jeito, eu preferiria ficar no mundo ou que Deus tirasse a minha vida. Então pra mim nada valeria, porque pra mim tudo no mundo era horrível, tudo no mundo era mal, tudo no mundo era feito pelo diabo e não era assim. E aí, conforme o tempo, eu fui jejuando, fui buscando e Deus fez me enxergar a vida de uma maneira diferente, os problemas de uma maneira diferente, fez me enxergar a depressão de uma maneira diferente, fez eu enxergar a minha vida de uma maneira diferente, fez eu enxergar as pessoas de uma maneira diferente. E hoje eu tô aqui firme e forte contando pra vocês, graças a Deus. E hoje sim eu oro, eu sinto muito a presença de Deus. Eu canto, parece que eu tô lá no céu andando junto com Deus. Eu caminho na rua falando com Ele, eu faço hinos na minha mente falando com Ele. Tudo que eu faço no dia é com Ele. Eu tenho Jesus agora como meu melhor amigo, eu tenho Deus como meu melhor amigo, eu tenho o Espírito Santo que anda do meu lado, que eu sinto, eu ouço Deus falando comigo. Mas tudo isso foi à base de um processo, não foi de uma noite pro dia. Eu fiquei dos meus 19 até eu acho que o meu casamento tentando resgatar o que eu tinha com Deus antes. Tá bom, galera? Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é isso, beleza?